Bom, falando em fatos, um fato interrompeu o vídeo que eu estava gravando, porque tocou a campainha e eu precisei atender. Mas vamos voltar, então, à nossa discussão sobre como conhecer objetivamente, né? A gente estava falando até então que entre os desafios do conhecimento científico está a busca por conhecer objetivamente, né, os mais diferentes fenômenos. Eu quero conhecer objetivamente o fenômeno da gravidade. Eu quero conhecer objetivamente o fenômeno da água derretendo, do gelo derretendo e se tornando água. Eu quero conhecer objetivamente o movimento dos planetas, né? Para tudo isso, eu quero conhecer objetivamente se a vacina funciona. Para tudo isso, é preciso ter cuidado com as influências das percepções subjetivas, com as influências das emoções, a influência dos interesses, a influência das motivações e dos desejos de quem estuda. Então, para conhecer objetivamente, eu preciso conhecer os fatos. Não o que eu percebo dos fatos, ou o que eu gosto nos fatos, o que me agrada nos fatos, mas os fatos, né? Sabendo que diferentes pessoas percebem coisas diferentes no mesmo fato, né? Se a gente mostra para uma pessoa uma parede com vários quadros, cada pessoa pode se atentar num quadro diferente, ou nas cores, ou nos formatos, ou no número de quadros. As pessoas percebem os fatos de formas diferentes. Mas não é porque as pessoas percebem os fatos de forma diferente que não dá para a gente dizer que há ali um fato, né? Para a gente chegar nesse fato, nós podemos criar procedimentos para verificar o que é observado, o que é percebido, para registrar coisas que nós mesmos podemos voltar, verificar, avaliar, e às vezes convidar uma outra pessoa, a outra pessoa vai observar, verificar, avaliar e vai chegar na mesma conclusão. Então, como que eu percebo um fato científico? Né? Eu construo um procedimento de observação e registro, eu sigo com rigor os passos de observação, de avaliação, de verificação e de registro, né? Se eu olhar novamente, eu vou chegar nos dados que eu observei, que eu avaliei, que eu verifiquei, que eu registrei. Se eu convidar uma outra pessoa que vai seguir os mesmos procedimentos, ela vai observar, avaliar, verificar, registrar e vai chegar nos mesmos fatos. Então, o que eu preciso para conhecer objetivamente? Eu preciso de rigor. Eu preciso de rigor para eu mesma seguir esses procedimentos e ter segurança de que aquilo que eu estou buscando conhecer e aquilo que eu estou registrando é um fato, é um dado objetivo, né? Mesmo que eu tenha meus elementos subjetivos, não são os meus elementos subjetivos que estão determinando, e que eu posso chamar uma outra pessoa, 5 outras pessoas, 10 outras pessoas, que elas vão chegar nessas conclusões. Né? O jogo de futebol é um exemplo. Meu time está jogando, mas eu preciso ter o conhecimento científico de quem ficou mais tempo, qual time ficou mais tempo com a posse de bola. O que eu vou fazer? Assistir o jogo, medir em minutos, voltar, verificar, registrar. Se for uma outra pessoa de um outro time, ou uma outra pessoa que nem gosta de futebol, se ela tiver as informações adequadas sobre como contar o tempo de posse de bola, vai chegar nos mesmos resultados, ok? A mesma coisa um medicamento, né? Eu posso ser uma pessoa que acredita que um medicamento para dormir vai ser a melhor coisa que vai ter na minha vida. E eu posso ser uma pessoa que acha horrível a ideia de medicamento para dormir. Eu posso ser uma pessoa que quer muito tomar esse medicamento para dormir, ou uma pessoa que resiste muito, que acha um absurdo. Né? Como que eu vou saber? Né? O medicamento para dormir,
ele vai funcionar de acordo com as propriedades dele, as propriedades químicas, farmacológicas, né? Tanto a pessoa que quer muito dormir com o remédio, quanto a pessoa que não quer de jeito nenhum, elas precisam experimentar efeitos no sono. Para isso, eu preciso construir critérios com rigor para observar, avaliar, verificar e registrar quais foram os efeitos nas pessoas, independentemente de quais eram as vontades, as impressões, as opiniões, as perspectivas individuais e os fatores subjetivos. Então, para conhecer objetivamente, não é que a gente ignora e não está nem aí para os fatores subjetivos. O contrário, a gente sabe que os fatores subjetivos influenciam, então a gente busca procedimentos, instrumentos de coleta de dados, instrumentos de registro de dados que ajudam a gente a observar, avaliar, verificar e registrar o que é percebido. Então, as pessoas podem ter diferentes percepções. Vamos lembrar do jogo de futebol. Ah, o Corinthians jogou melhor, o Palmeiras jogou melhor. Ah, o Corinthians tem uma capacidade técnica superior. Ah, o Palmeiras tem um desempenho de condicionamento. Como é que eu vou fazer? Construir procedimentos rigorosos para observar, avaliar, verificar e registrar. Né? Ah, esse remédio é muito bom. Ah, esse remédio é muito ruim. Como é que eu vou saber? Construir procedimentos rigorosos para observar, avaliar, verificar e registrar. É possível conhecimento objetivo? Né? Foi aqui que a gente parou no vídeo anterior. A ideia é que sim, é possível, talvez se não chegar naquele conhecimento objetivo total, 100%, tomar o máximo de cuidados, precauções, o rigor para que esse conhecimento objetivo seja buscado, né? É diferente de falar de um conhecimento neutro. A gente vai tomando uma série de cuidados, a gente vai observando todos os fatores que influenciam, todas as variáveis, mas a gente sabe que os fatores subjetivos influenciam. Por saber que os fatores subjetivos influenciam, a gente constrói formas de tomar cuidado, certo? E aí, e um conhecimento neutro e objetivo sobre a subjetividade? Aí é um outro desafio. Se o conhecimento científico já tem tantos desafios, o conhecimento científico na área da psicologia no geral, para eu conhecer cientificamente, eu tento minimizar a interferência dos elementos subjetivos. Eu tento proteger, preservar para que o meu conhecimento do dado, do fato, venha da observação, da avaliação, da verificação e do registro, rigorosamente. Então, eu vou protegendo das influências da subjetividade para poder conhecer o fato objetivamente. Mas e quando o fato que eu quero conhecer objetivamente é a subjetividade? Como conhecer a subjetividade? Eu consigo estudar a subjetividade observando a subjetividade? E aí, se eu consigo estudar a subjetividade observando, como que eu observo? De que forma que eu posso observar? O que vocês acham? É possível estudar a subjetividade com experimentos, né, em condições de laboratório, em que eu vou lá, organizo, prevejo, programa. Eu posso estudar num laboratório? O que vocês acham? Eu consigo observar a subjetividade? Eu consigo fazer experimentos com a subjetividade? Né? Dá para fazer esses experimentos no laboratório? Dá para estudar a subjetividade com mensurações, contando? Lembra que a gente estava falando do estudo do jogo de futebol? Né? Eu vou contando quantos passes foram, eu vou contando quantos minutos foram. Ou o estudo da água, né? Eu vou colocar em números a temperatura. Eu posso estudar a subjetividade mensurando, atribuindo valores, atribuindo números? Como? Eu quero que vocês imaginem. Como que eu posso observar
a subjetividade? Como é que eu posso fazer um experimento com a subjetividade? Como é que eu posso trabalhar com a subjetividade do laboratório? Como é que eu posso medir e classificar? Eu poderia criar categorias em que eu classifico a experiência subjetiva? Se sim, como que eu faço? E generalizar, né? Dizer, pessoas sentem isso, pessoas pensam isso, emoções assim. Como que eu generalizo as experiências subjetivas? E os relatos? Eu posso construir uma forma científica, uma forma objetiva de escutar relatos? É possível, gente, estudar subjetividade de forma neutra e objetiva a partir dessas possibilidades que eu apresentei. Observação, experimento, laboratório, mensuração, classificação, generalização, relato. Vocês acreditam que é possível estudar a subjetividade de forma neutra e objetiva? Bom, a ideia desses nossos primeiros vídeos é justamente a gente começar a imaginar como que vão ser os projetos para uma psicologia científica. Não vou dar respostas por enquanto. Nos próximos vídeos eu vou contar de algumas respostas que alguns autores propõem, né? Mas a ideia mesmo era a gente ver o quanto é desafiante essa tarefa que a psicologia se propõe, essa tarefa da psicologia de ser uma área do conhecimento científico. Então, eu vou ler algumas frases, eu quero que vocês marquem um X, mas só pode ser em uma das opções, não pode marcar o X nos dois, nem pode marcar o X em nenhum dos dois, tá bom? Vocês podem ir anotando a palavra que vocês escolheram para marcar o X. Não pode marcar o X nos dois. Vocês vão registrar qual palavra vocês escolheram. E aí, o que vocês acham? A psicologia estuda a mente ou o corpo? Só pode ser um. E aí vocês anotam, né? Pegam a caneta e anotam se vocês escolheram a mente ou o corpo. A psicologia estuda o organismo ou a cultura? Só pode ser um. Não pode marcar os dois. E aí? Podem anotar qual palavra que vocês escolheram. Organismo ou cultura? A psicologia estuda as ações individuais ou as relações entre as pessoas? De novo, só pode marcar um. E anotem qual foi que vocês marcaram. Ações individuais ou relações entre as pessoas? A psicologia estuda as emoções ou os comportamentos? Só pode marcar um. E a última, a psicologia estuda os aspectos biológicos ou os aspectos sociais? Só pode marcar um. Eu sei que vocês estão tendo aula com a Eliandra, da parte biológica, estão tendo aula, se eu não me engano, com o Eduardo, né? Tiveram com a Miriam, dos aspectos sociais. E aí? Mente ou corpo? Organismo ou cultura? Ações individuais ou relações entre as pessoas? Emoções ou comportamentos? Aspectos biológicos ou aspectos sociais? O que é que vocês acham que a psicologia estuda? Então, o nosso exercício, vocês vão marcar o X em apenas uma das questões acima, né? Então, vocês colocaram as palavras que vocês marcaram. E antes de ir para o próximo vídeo, eu quero que vocês comentem como que foi escolher entre essas alternativas. Ok? Indo para o próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho dessas alternativas também. Na verdade, ao longo da aula, nós vamos falar sobre elas. Mas antes da gente falar sobre elas ao longo das aulas, eu quero que vocês escolham mente ou corpo, organismo ou cultura, ações individuais ou relações entre as pessoas, emoções ou comportamentos, aspectos biológicos ou aspectos sociais. Esse exercício é importante para a gente seguir a nossa aula.